Agora são 7h22. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pretende validar juridicamente as mensagens do Telegram envolvendo integrantes da Operação Lava Jato, né? Tudo que a gente está acompanhando toda semana, né? No Intercept Brasil, Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, diversos meios de comunicação já fazendo parceria com o Intercept para divulgar os bastidores, né, da Operação Lava Jato, né? E para isso o ministro vai acionar a Procuradoria-Geral da República, né, para buscar essa autenticidade. E em nossos estúdios aqui está o Arthur Sodré Prado, advogado criminalista, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo. Olá, Arthur, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom dia. E Prazer olha, estar aqui. e prazer é nosso, obrigada por atender o nosso convite, né? E vou te falar, hein? 7h pouco da manhã, na segunda-feira, já aqui no estúdio. Pois é. É difícil. Ainda mais para falar de assuntos jurídicos. Para falar de assuntos jurídicos, mas o pessoal tá atento, viu, Arthur? O pessoal tá ligado, quer saber como é que vai ser essa história, né? Bom, enfim, existe aí essa possibilidade, né? Agora, essas mensagens, como é que você vê? O Augusto Aras já disse, né, que se validadas as mensagens, né, poderão servir para embasar eventuais procedimentos no Conselho Superior do Ministério Público, mas as mensagens não têm o condão de anular condenações já impostas, mas não é bem isso que a jurisprudência apresenta, não é isso, Arthur? Pois é. Nesse assunto dessas mensagens e áudios que foram coletados ali pelo Intercept, é preciso considerar o seguinte: essas provas elas podem ser usadas para processar as pessoas que estavam ali falando, e essas provas podem ser utilizadas como um meio de informação sobre o conteúdo que está ali naqueles áudios, naquelas mensagens. O que todo mundo, os técnicos do direito penal, do processo penal pensam é o seguinte, que como a procedência disso veio de um hackeamento, como isso é ilícito, o que acontece? Não seria possível processar ninguém que está ali mandando as mensagens, recebendo as mensagens, nenhum dos interlocutores. Agora, tem uma questão seguinte, não dá para ignorar o conteúdo. Se esse conteúdo, como a gente quer que nos processos judiciais o resultado seja a justiça, ainda mais nos processos criminais, né? Que nenhum inocente sofra uma punição injusta, o que a gente considera? Que o conteúdo das mensagens, este sim, pode ser validado, e aí validado o que eu quero dizer, ele pode servir num processo para ajudar uma pessoa que eventualmente está envolvida naquele conteúdo. Agora, quem mandou a mensagem, se ele mandou de forma ilegal ou legal, isso, como a prova é ilícita, nós consideramos que não pode haver, então é mais ou menos ao contrário do que disse o PGR. Não pode haver nenhum tipo de procedimento contra quem estava envolvido na transmissão das mensagens. Então, hoje ministro, os procuradores, eles não podem sofrer sanções por conta especificamente dessas mensagens. Agora, as pessoas e o conteúdo do que eles falaram, isso sim pode ser usado em processos criminais. Que não pode servir para condenar, mas serve para inocentar, é isso? Isso. Poderia servir para inocentar pessoas que são mencionadas ali, ou poderia servir para esclarecer a forma com que os julgamentos aconteceram. O que não poderia é punir a pessoa. Por quê? Porque ela teve o áudio hackeado. Então, como o áudio foi hackeado, a pessoa não pode ser punida. Essa é uma regra que a gente coloca, que ela serve para as mesmas pessoas para não ter prova sobre tortura, prova que o Estado plante essa prova. Essa mesma racionalidade serve para uma situação como essa. Então, ele serviria, todos esses áudios, eles poderiam servir enquanto conteúdo só enquanto favoráveis a alguém, mas não podem servir para punir ninguém.
No caso, embora não tenha tido efeito penal, a gente já viu, por exemplo, no Brasil, no próprio Supremo Tribunal Federal, conteúdo vazado de forma ilegal ser usado para prejudicar alguém. No caso da conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma, o ministro Gilmar Mendes usou aquele conteúdo como justificativa, inclusive para suspender a posse do ex-presidente Lula à época. Embora não seja um efeito penal, né, tem um efeito político muito sério. Mas então a gente pode falar, Arthur, que nesse caso as provas, os vazamentos sejam de fato ali referendados, a gente pode ter, por exemplo, eles podem ser utilizados ali no processo do habeas corpus, né, pedido pelo ex-presidente Lula para arguir a suspeição do então juiz Sérgio Moro? Eles deveriam sim, eles poderiam ser utilizados, e eu acho que é aí que está a discussão do Supremo com a Procuradoria, no sentido de poder validar o conteúdo disso. Agora, como você bem disse, a gente depende dos juízes, né? Então, muito embora a gente estude, a gente tenha várias teorias que a gente cria, no final os juízes eles acabam acertando e errando. Nessa situação de que do vazamento das conversas entre a então presidente ali o Supremo errou, né? E aí me parece que o Supremo agora está fazendo ali uma autorreflexão e pode ser que vá evoluir na jurisprudência. O próprio Gilmar Mendes, né, Sim. que já se arrependeu, né, nessa história, né? Ele disse que foi conduzido a tomar tal decisão, né? Pois que se refere ao caso do Lula, né? Pois o ministro Gilmar Mendes, ele tem, ele como se comunica muito para além do processo, por muitas vezes ele passa mensagens que as pessoas não conseguem entender direito, mas dentro dos processos ele costuma atualmente ser mais coerente. O que aconteceu foi, quem observa os votos dele vê uma diferença. Ele, no começo, ele tinha uma linha, agora ele está com uma linha um pouco diferente. E muito por conta desse vazamento todo, né? É difícil de dizer, né? Se Segundo foi ele, o vazamento, né? Segundo ele. Ou se foi outro tipo de evolução, de pensamento, a observação sobre os rumos com que a Operação Lava Jato tomou. Então, é difícil colocar uma causa aí para esse efeito. É curioso porque alguns ministros do Supremo eles têm determinada conduta em algum caso, mas quando existe um episódio mais espetacularizado, digamos, parece que a conduta muda, né? Eu lembro da ação penal 470, chamado Mensalão ali, que inclusive eu fiz uma entrevista com o advogado o Maris, né? E ele dizia que para ele era estranho aquilo, porque ministros até polidos, tal, de repente começaram a fazer discursos inflamados. Ali a época era uma referência velada ao decano Celso de Mello, que ele tinha ali feito um discurso, algo com toques moralistas, algo meio inadequado dentro de um dos votos dele. Você acha que ali, naquela ação penal, a gente começou um processo aqui no Brasil de espetacularização da justiça muito grande, que acaba influenciando justamente o comportamento dos ministros, que de repente as pessoas nem sabem mais o que esperar exatamente deles? Eu não sei se foi a partir daí, ou se é exatamente esse componente político que faz o Supremo e os outros tribunais terem uma conduta diferente, mas uma coisa que dá para observar muito é tanto o STJ quanto o STF, eles não apresentam alguma coerência com o dia a dia deles. Por exemplo, sobre o assunto prisão, é diferente do dia a dia em relação a Lava Jato e em termos de avaliação de provas. E aí eu diria o Supremo com o Mensalão. Por quê? Porque como que a gente consegue ver isso? Se você pegar todos os acórdãos que falam sobre prisão, vai de tráfico de drogas, de roubo, de furto, eles decidem mais ou menos de um jeito. E aí você vai pegar mais ou menos as questões processuais, que é assim, ele fugiu ou não fugiu? O risco é atual ou o risco é do passado? Essas questões processuais, para todos os outros crimes ele vai de um jeito, nesses casos de repercussão, os tribunais acabaram indo de outro jeito.
Inclusive, tem julgados no Superior Tribunal de Justiça que a gente lê, dá até uma surpresa, porque eles dizem assim, nesses casos de corrupção que são muito graves, então a gente precisa agir de novo. Então, não só eles fazem isso diferente, como eles passam o recibo, assim, eles de fato ressaltam que para eles têm que julgar de uma forma diferente os casos de repercussão. E o que você acha disso? Olha, eu acho... eu acho que isso é um problema, sob o ponto de vista processual, porque assim, quando no final das contas a gente está aqui se comunicando, evidentemente que os processos criminais, eles dão interesse para todo mundo quer saber sobre eles, mas no final, na ponta, tem uma pessoa. E imagina que é o seguinte, se eu tô lá pedindo para ser julgado, eu não quero que o ministro julgue o quadro de corrupção, o quadro de violência, o quadro do tráfico de drogas. Eu quero que ele me julgue a minha situação particular. E não politicamente. E não politicamente. Quando o Supremo, os tribunais superiores, eles vão incorporando esse discurso político, o que acontece? Eles estão julgando naquele caso particular que envolve uma pessoa e às vezes presa, e muitas vezes assim, esse é um tipo de tema que destrói uma família, se você é acusado num processo. Então, assim, quando envolve você, a sua família, você tá preso, você quer que alguém te julgue por uma coisa política que é mais pensando na vontade da maioria, e não precisa nem ser uma vontade da maioria atual. Pode dizer assim, eu quero que para os rumos do Brasil, né? Imaginando isso no processo penal, é pior ainda, por quê? Porque todo mundo tem interesse de acabar com a corrupção. Todo mundo tem interesse em acabar com o crime. Então, vale tudo, né? Se a ideia é, vou fazer um julgamento político para acabar com o crime, a pessoa que está lá envolvida, ela é uma mera coisa ali, ele é um obstáculo no meio daquela luta política por acabar com o crime. Então, esse é o problema que eu vejo. O juiz não se colocando no papel de juiz, que deveria ser aquele juiz do vôlei, que ele fica olhando, ele senta na cadeirinha e ele fica olhando os times jogando. Ele não está nem envolvido, ele nem corre para um lado ou nem para o outro. Essa devia ser um pouco mais a imagem do que os juízes dizem. Eles dizem, não, porque eu estou fazendo isso, o meu julgamento é bom, é ruim para a corrupção. Parece que eles estão jogando juntos. Que ele, não, eu saquei forte, saquei fraco. Aí para mim, o problema é esse. É o juiz deixando de ver importância no papel de ficar lá sentado na cadeirinha olhando. Quer dizer, praticamente na posição também de criminoso, né? Não é... cometendo assim, crime, né? Então, pois é, não é cometendo crime. Sim, porque sim. isso, no final das contas, o jeito que a Constituição estruturou o papel do Supremo permite isso. Isso não necessariamente é ruim. O problema é o exagero, porque quando o Supremo está lá para decidir as coisas conforme a Constituição, as questões são mais abertas. E aí é legal que os ministros sejam porosos a entender as maiorias e minorias, as grandes questões ali, sempre com foco na Constituição. E aí... Entendeu o que eu tô dizendo? Assim, não necessariamente um juiz ruim é um juiz criminoso. Sim. O que um juiz ruim, o que ele não tá percebendo que ele tá fazendo tudo errado. Que assim, ele tá sentado no lugar errado. Se ele deveria estar sentado na cadeira, ou se ele quer sacar, se ele quer levantar, se ele quer jogar no vôlei, ou para fazer a metáfora do futebol, é isso. Se ele quer jogar e ele quer fazer gol, ele não é juiz. Nenhum juiz que queira fazer, então que tenha um interesse, pode se falar que é juiz. Agora, Arthur, a gente tem aí, você trabalha nessa área do direito criminal, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um cenário punitivista muito forte. As pessoas identificam praticamente justiça como sinônimo de prisão, né? E a gente tem também a exposição midiática, a gente viu o quanto a mídia influenciou nesses casos, né, mais relacionados à política, mas ela também influencia no dia a dia, né, nos programas policiais. A gente tem aí várias pessoas que são condenadas pela mídia antes mesmo de irem a julgamento, antes mesmo às vezes até de ter uma denúncia formalizada ali no Ministério Público. Como é que você vê essa influência da mídia aqui no processo penal brasileiro? E se o Brasil também deveria atentar a outros países, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que em alguns estados o trial by media ali, ele é algo bastante considerado, já teve julgamento até anulado por conta da pressão midiática. Como eu vejo isso como uma questão muito complexa, porque o que acontece é,
existe um interesse aqui que é liberdade de imprensa. E ele é muito importante. Ele é como se fosse um pilar do nosso Estado, da democracia. E aí você tem um outro interesse que ele é menos difuso, que é o interesse da pessoa que está sendo exposta ali a um processo. E aí, como é que vem a ideia? A gente quer regular, a gente quer dar regras para a imprensa, ou a imprensa tem que ela tem que ser livre para divulgar tudo que ela acha que é de interesse público? Porque o que acontece? A imprensa tem um papel de construir esses discursos. Então, o discurso punitivista, o discurso anticorrupção, o discurso que criou essa Lava Jato, a gente tirou isso de processos, virou uma instituição. Hoje em dia, falar Lava Jato já associa alguns valores. Isso é todo um discurso criado pela imprensa. E tem um quarto componente de, assim, a imprensa funciona vendendo anúncio. E ela precisa vender anúncio, porque no final das contas a gente está num sistema econômico capitalista e que ele depende, então, da imprensa ceder a alguns interesses particulares, tentando botar isso aqui tudo junto. Não acho que é possível fazer assim, não dá pra gente elogiar o sistema americano, porque assim, lá se tem esse tipo de controle do trial by media, mas lá 97% dos casos são resolvidos por acordo. Como é que são feitos? Assim, quem estuda o direito americano diz, esses acordos são completamente ruins para os acusados. Meio que os acusados são pressionados a fazer acordo e muitas vezes a confessar crimes que não praticaram. Então, o que eu diria já, até assim, na nossa construção do discurso copiar o modelo americano não é uma boa, tende a não ser uma boa. Agora, você tem países, por exemplo, você tem alguns países na Europa que tem uma preocupação muito grande de não divulgar. A imprensa criou uma preocupação sem necessidade de regular. A imprensa criou uma preocupação de, por exemplo, não mostrar a pessoa que está sendo presa, não mostrar ela. Tem um processo que está correndo sob sigilo, não se divulga dados sobre aquele caso. E a sociedade aceita. Agora, a nossa sociedade brasileira em desenvolvimento, que muitas vezes a falta de informação é um jeito de manter processos corruptos, a gente está pronto para ter esse tipo de... Eu não sei, sinceramente a pergunta é muito difícil, por quê? Porque a imprensa tem esse papel, ao mesmo tempo, de divulgar e deixar com que as pessoas estejam bastante cientes de que tem problemas. As pessoas, quando ouvem processo sobre corrupção, de certa forma, vem, olha, vale a pena talvez eu não agir, eu não compactuar com isso, porque a corrupção está sendo levada para o judiciário, mas tem esse outro problema de, assim, a imprensa, quando funciona só de... pegando a informação sigilosa, e aí eu estou fazendo uma crítica que não é aqui, é uma crítica olhando a imprensa de uma forma geral. Quando a imprensa pega a declaração, a coletiva do promotor sobre um caso sigiloso e divulga sem fazer nenhum tipo de autocrítica, quando, por exemplo, se divulga trechos de delação perto da eleição, esse tipo de atuação da imprensa é completamente ruim para a democracia, para as pessoas envolvidas, para o sistema de justiça, porque na construção do discurso todo mundo pensa que isso, ó, a imprensa tem lado, e a imprensa deveria, mesmo tendo lado, assim, percebendo que a imprensa tem lado, querer ouvir as outras partes, né? Então a imprensa, o que eu defendo é que a imprensa deveria perceber mais essa importância de como ela constrói o imaginário social, para que diz assim, olha, eu sou claramente de um lado e eu então quero ouvir as pessoas que me testam o meu argumento, por favor, me vê o outro lado. Não vejo isso acontecendo atualmente. Mas o direito vai querer regular a imprensa? Não sei se é a melhor opção. Agora, Arthur, vamos falar de uma pessoa, né, que está ali no centro, no alvo, né, das atenções, que é o ex-presidente Lula, né? A defesa está dizendo que o depoimento do Marcelo Odebrecht deixa inequívoca a inocência do ex-presidente. E lembrando, né, que o Marcelo Odebrecht disse que é tremendamente injusto condenar Lula sem que esclareçam
contradições dos depoimentos de Antônio Palocci e do pai dele, o Emílio Odebrecht, né? E esse depoimento foi dado na ação que os acusa de favorecimento e liberações do BNDES para obras da empreiteira em Angola, né? E segundo o próprio Zanin, né, o advogado de Lula, se ocorreu algo, não teve participação do ex-presidente, não há nenhuma prova, cabe ao MP fazer a prova de culpa de quem a acusaram, né? E como é que você vê essa atual situação do ex-presidente Lula diante desse depoimento do Marcelo Odebrecht? A gente está lendo aqui o discurso do advogado sobre um processo judicial que está tramitando e que ele está tramitando provavelmente, assim, ele está tramitando, eu não tive acesso aos autos desse processo, então eu não sei avaliar se é culpado, se é inocente, se tem mais prova, se tem menos prova. O que eu consigo avaliar a partir dessas notícias é de que o Marcelo Odebrecht disse que ele diz, há contradições no depoimento de duas pessoas que fizeram delação. Se existem essas contradições, porque qual que é o pressuposto para a delação ser aceita? De que as pessoas estão dizendo a verdade. E não pode haver, né, duas verdades tão conflitantes. Então, a ideia aqui, e que está sendo explorada pela defesa do Lula, se um terceiro delator está expondo contradições, é preciso sanar essas contradições. E mais do que isso, o que o advogado está dizendo quem tem que fazer a prova para condenar é o Ministério Público. Não sou eu a defesa, não é o meu cliente que tem que fazer a prova da inocência. Perfeito. Arthur, você falou também do sistema americano, né, onde 97% dos casos ali acabam em acordo, e o instituto que funda isso, ele consta ali no pacote anticrime, né, o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Como é que você vê esse pacote de uma forma geral? Com bastante preocupação, especialmente porque ele é muito fácil a gente embalar numa caixinha e dizer assim, eu estou propondo 25 coisas, isso é anticrime. Anticrime é o direito tá, desde que eles criaram uma ideia de direito penal, ela tem alguma preocupação em ser anticrime. Então, o que faz? Isso desinforma, né? Diz assim, pacote anticrime... Só o rótulo que foi dado já me incomoda, por quê? Porque ele desinforma. Para as pessoas, ele simplifica tanto que ele coloca você na... Eu, quando quero criticar o pacote, parece que eu estou sendo a favor do crime. Pró-crime. Né? Então, eu acho que ele tem um problema estrutural de comunicação. E mais do que isso, nessa proposta de incorporar no sistema brasileiro acordos, o que eu acho? Ela é uma questão super complexa. Porque eu estudei isso no mestrado, como é que o Ministério Público é controlado, as seleções que ele faz, né? Porque, no final das contas, o Ministério Público que vai olhar e dizer isso aqui vai para o judiciário, isso não vai. Tem umas regras do direito para fazer isso. E o que me incomoda é ver, uma coisa tão complexa, e o pacote anticrime veio sem nenhuma exposição de motivos. E o que é exposição de motivos? É quando quem vai criar a lei diz, olha, estou criando a lei porque a minha ideia é que ela tenha tal efeito na sociedade, que ela aconteça de tal e tal jeito. O pacote anticrime veio sem exposição de motivos. Ele veio acompanhado de uma coletiva. E aí uma coletiva também com uma... Para mim, eu acho legal essa comunicação direto entre governo e sociedade, mas ela não pode ser feita com grandes simplificações. O que acontece todo mundo diz, olha, nos acordos são bons, porque você vai ver nos Estados Unidos, o processo é rápido, tem as pessoas são presas, quem praticou um crime é preso, e ninguém vai olhar a literatura dos Estados Unidos que está dizendo, olha, o processo aqui é injusto, aqui tem um monte de gente que é inocente que está preso. Então, o meu problema, a estrutura, eu poderia ficar 2 dias falando sobre esse pacote anticrime, de todos os problemas que eu enxergo nele. Mas o principal para mim é essa questão de rótulo. Ele tem que dizer assim, olha, eu vou fazer um projeto de acordo e chama as pessoas que estão estudando isso, vamos falar bem dos Estados Unidos, chama alguém dos Estados Unidos para dizer isso aqui, e qual que é a parte ruim?
porque não vem, né? Não tem o almoço grátis. O pacote que resolve o crime e deixa todos os inocentes com a devida proteção. Perfeito. A gente agradece, então, a participação do Arthur Sodré Prado, isso, advogado criminalista, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de São Paulo. Arthur, muito obrigada pela sua presença aqui no jornal. Obrigado a vocês e a todas e todos. Tchau, tchau. Okay, tchau, tchau. Até mais.